Oi, meu nome é Adriele Regine, sou cofundadora do Lendo Mulheres Negras. E aí, quantas autoras negras você já leu? Corta. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que tinha várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida. Mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Uma das primeiras iniciativas que a gente pensou de fazer no canal é justamente fazer uma resenha, né, dos livros. Principalmente os livros que a gente já leu nos nossos encontros. E o nosso primeiro livro vai ser esse daqui, ó. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. É um livro que tá na nossa lista de favoritos. E a gente fez um encontro dele em março de 2017, exatamente no dia 25 de março. E a gente fez um encontro em conjunto com Leia Mulheres de Salvador. Foi um encontro bastante interessante. A gente fez no Museu de Arte da Bahia. E foi um encontro bastante interessante porque a gente conseguiu unir 2 clubes de leitura, né, da cidade. Foi uma grande quantidade de pessoas, assim, nesse encontro. E a gente ficou muito mexida mesmo depois do processo. Mas falando de fato do livro. O livro de Conceição Evaristo é um livro de contos, né? Ele tem 15 contos. E ele fala sobre realidades brasileiras, assim, sobre... Ele é um livro de aprofundamento. Eu dizia, na época, que cada conto era um soco no estômago. E a gente não conseguia ler os contos inteiros. A gente tinha que parar e respirar. Conceição tem uma forma de escrever, que como ela disse, que é a escrevivência, né? Uma forma de escrever que te leva pra aquele lugar e te arremessa depois. Porque, tipo, acontece coisas que você não acredita, né? No Insubmissas Lágrimas de Mulheres, que é um outro livro também que a gente gosta bastante, é assim também. Você não consegue ler o conto linearmente um atrás do outro. Você precisa parar, porque é muita densidade, né, na forma de escrita. Às vezes eu fico pensando que talvez seja por conta de tanta coisa que ficou calada na gente. E aí, quando a gente escreve, é um transbordar, assim, enfim. Conceição sendo Conceição, né? Esse livro ele é da editora Palas, né? Ele tem 116 páginas. Ele foi de 2016, a primeira edição dele, mas esse daqui mesmo é a 9ª reimpressão. Ele é intitulado como gênero de ficção brasileira. É uma recomendação do Lendo para sempre. A gente sempre recomenda esse livro. Para quem não conhece, a Conceição Evaristo é uma escritora que o primeiro livro ela lançou, ela tinha 60 anos, se eu não me engano. Ela é mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Ela tem romances como Ponciá Vivêncio, Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Tem alguns outros também, mas enfim. E além disso, a gente teve um encontro bem interessante com Conceição no ano de 2018, ano passado. Que no dia do aniversário dela, ela tava no CEAL, no Centro de Estudos Afro-Orientais, e eu fui convidada para fazer uma fala enquanto projeto, né? E foi super emocionante, assim, o CEAL cheio e ela também super emocionada no dia do aniversário dela. Conceição é uma pessoa que sempre levou a gente pra frente, né? Todos os encontros que a gente teve com Conceição fez com que a gente continuasse no projeto e continuasse firme no projeto. A gente brinca que a gente vê Deus toda vez que vê Conceição, porque pra gente Deus é uma mulher negra. E é isso. Bom, então, indicação de leitura: Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Indicação do Lendo. Eu sou bem blogueirinha, fim, acabou. Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Esse é o conto de abertura do livro. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu na minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, custei a reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando, e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos da minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos da minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos da minha mãe? Tá gravando, Aninha? Achei uma pilha. Corta isso porque eu... Não, repete. Calma, separa. Chega, fiquei nervosa. Ana é ótima. Tá bom? Você quer acho que mais?